Reprodução animal. A pecuária no Brasil é muito forte e é por meio da reprodução que ela consegue fazer com que esse tão importante cenário melhore na agropecuária brasileira. Faz parte do agronegócio mineiro e brasileiro e faz parte do AgroB, que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui comigo no canal 527 Claro HD 9 Analógico. Estamos no youtube.com/canal Viver Brasil. É bom demais ter você aqui com a gente. Está acompanhando esse vídeo pela internet? Alguém mandou esse link para você? Compartilhe com mais pessoas. E vou te pedir também para se inscrever no canal Viver Brasil, e também ativar o sininho. Tudo que acontecer aqui no canal vai aparecer para você. Você vai ficar de olho em tudo que acontece aqui no nosso canal, feito de Minas para o mundo. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no programa o Luiz Renato de França, doutor em biologia, médico veterinário. Luiz, satisfação ter o senhor aqui para a gente falar de reprodução animal. Um assunto complexo para muita gente, mas que a gente com certeza vai fazer ficar fácil aqui, né? Obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui no programa de vocês, né? E para dizer que desde criança eu já trabalho com reprodução animal, porque eu tinha um mini zoológico em casa, né? Ah, é? Já tinha. Quando os animais estavam ali tendo cria, aquele dia para mim, eu ficava o dia inteiro por conta. Já né? ficava de olho. E aí, aí da medicina veterinária, depois para biologia, a coisa foi ganhando força ainda, né? Para a gente conhecer um pouquinho, Sim, Luiz, você chegou a Minas Gerais, está aqui em Minas Gerais agora, mas tem uma história aí, né? Nascido em Goiás, já trabalhou em Manaus, já tem um caminho aí nessa reprodução animal, na pecuária de uma maneira geral, né? Tem até uma música, Nasci em Goiás, lá em Jataí, uma música sertaneja, né? É o meu caso. Na realidade, eu fiquei em Jataí até 14, 15 anos, mudei para Goiânia para estudar e entrei para medicina veterinária lá. Com 22 anos eu fui contratado como professor, na época mais jovem, né? Tudo assim eu fui meio precoce, né? E depois de lá, da universidade, eu vim para cá para fazer mestrado e doutorado na área de biologia, morfologia, e a minha especialização foi na reprodução animal, assim, principalmente com espermatogênese, ou seja, mais ligado ao macho, né? Uhum. E como eu comecei a investigar muitas espécies, no início eu comecei a trabalhar com suíno, que foi minha tese a dissertação de mestrado e a tese de doutorado. Uhum. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiz pós-doutorado no departamento de fisiologia, lá da Universidade de Illinois, que aí já era na área de medicina humana, né? Uhum. Expandi mais ainda, e depois eu descobri que eu trabalhei com tanta espécie. Eu sou um veterinário que virou biólogo. Que legal. E a gente fala aqui sobre reprodução animal e muita gente deve ser... Fabiano, reprodução animal, como é que entra isso aí na pecuária? Sabe de nada, inocente, já diria aquele meme, né? E a gente vai mostrar agora para você, telespectador e telespectadora do canal Viver Brasil, o que é a reprodução animal. Acompanhe. Olá, pessoal. Aqui é o professor Ezequiel. E hoje vamos falar da reprodução dos animais. Vocês sabem o que é reprodução? Reprodução é a capacidade que os seres vivos têm de gerar seres semelhantes a ele, com a finalidade de dar continuidade às espécies. Existem dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, dois animais de sexos diferentes dão origem a animais semelhantes. Ocorre a fecundação, que é a união das células sexuais do macho e a da fêmea. Os descendentes são únicos, geneticamente diferentes aos progenitores. Já na reprodução assexuada, um único animal tem a capacidade de se dividir e gerar outros animais iguais a si próprio. Nesse tipo de reprodução não há células sexuais e nem fecundação. Os descendentes são geneticamente iguais aos progenitores. Você sabia que existem espécies de animais em que não conseguimos diferenciar facilmente o sexo masculino do feminino apenas pelo seu aspecto exterior? Dizemos que essas espécies não apresentam dimorfismo sexual. E o que é dimorfismo sexual?
são características físicas não sexuais marcadamente diferentes entre indivíduos do sexo masculino e feminino. No período do acasalamento, o macho e a fêmea de alguns animais apresentam comportamentos característicos do período reprodutor, tais como manifestações visuais, sonoras e odoríferas para se comunicarem, lutas, delimitação de territórios e bailados, e por fim, o acasalamento. Depois do acasalamento, acontece a fecundação, da qual resulta a formação de um ou mais ovos. Dentro dos ovos, desenvolve-se um embrião, até ser um novo animal. O desenvolvimento dos animais pode acontecer no interior do corpo materno ou no seu exterior. Os animais vivíparos são aqueles que se desenvolvem no interior do corpo materno e se alimentam de substâncias nutritivas que a mãe lhes fornece através do sangue. Este período de desenvolvimento chama-se gestação, e quando o animal já cresceu o suficiente para viver fora do organismo da mãe, dá-se o parto, ou seja, o novo ser é expulso para o exterior. Já os animais ovíparos são os que se desenvolvem no interior de um ovo, fora do corpo materno, e se alimentam de substâncias nutritivas de reserva que existem no interior do ovo. Tá aí o vídeo retirado aí do canal Consciência, reprodução dos animais, a gente entendendo um pouco mais. Luiz, agora com o vídeo ficou mais fácil da gente entender o que é a reprodução. E aí ficou mais fácil entender ainda que a pecuária ela precisa demais desse investimento no estudo da reprodução para a gente ser essa potência que é na agropecuária, né? Aliás, parabéns pelo vídeo, está muito elucidativo e simples, né? Agora, como foi dito no vídeo, sem reprodução nós não temos a continuidade, a preservação da espécie, né? Uhum. E claro que tem várias biotecnologias modernas, mas as mais eficientes, primeiro que é a reprodução natural, né? Uhum. E depois tem várias técnicas de reprodução que o Brasil investiu muito nisso, principalmente em bovino. O Brasil provavelmente um dos que detém as melhores biotecnologias em reprodução de bovino, e também suíno, e aves, em melhoramento e tudo. O Brasil, ele realmente, por vários motivos, ele está aí na linha de frente, né? Você é bastante indiscreto agora. O senhor está com quantos anos? Olha, meia, eu estou até esquecendo, né? 66 anos. Eu fiz a pergunta porque tem tudo a ver. Nesses anos todos de trajetória, né, como médico veterinário, como biólogo, como doutor, pós-doutor, mudou muito a forma de lidar com a pecuária, porque a gente passou a produzir em escala industrial. Isso, de alguma forma, modificou um pouco também a qualidade do que é feito, da reprodução que é feita? Sim, melhorou não só a quantidade, como a qualidade, né? Quer dizer, melhorou a quantidade e a qualidade, manteve e o tempo de produção. Né? Uhum. Até a sua pergunta é interessante, que quando eu fazia veterinária em Goiás, na Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, foi a época que estava trazendo os animais, o gado holandês, para o Brasil, né? Uhum. Até na fazenda de um governador que tinha lá na época, né? E nós fomos visitar essa fazenda, por quê? Porque esses animais tiveram uma adaptação muito, muito difícil, né? Eles não eram adaptados ao clima, às doenças. Então nós fomos lá tratar esses animais como alunos, fazendo estágio, e era devastador ver como que aqueles animais estavam, as condições sanitárias, físicas, né? Depois daquela época surgiu o cruzamento do gado holandês com o Gir, criando o Gir Holanda, que era um gado resistente e também bom produtor de leite, porque o holandês foi selecionado para a produção de leite, né? Uhum. Então eu peguei esse primórdio da reprodução bovina nesse sentido, né? Uhum. E também na época a produção de frango demorava muito tempo. Hoje em dia, com algumas semanas... Quando que demorava-se? Década de 80? Eu estou falando exatamente isso. Eu formei em 78, né? Uhum. Então foi na década de 70, né? Mas década de 70, 80 ainda demorava mais, assim. Mas se a gente pega a produção de aves, o tempo que demorava para atingir um certo tamanho, hoje é uma coisa assim assustadora, é quase a metade. Uhum. E o que melhorou nisso? A alimentação, você coloca, no caso de aves, em luz constante, que o animal vai se alimentando diuturnamente, né? Uhum.
Então, o crescimento, a produção, né, a produtividade ficou altíssima. Então, eu não sei aonde vai chegar, mas eu acho que está quase no limite. Tem hora que a gente acha que é quase impossível melhorar mais, mas não é, né? Porque cada vez vão surgir novas biotecnologias e às vezes 1, 2, 3 dias faz diferença, porque no caso de aves, por exemplo, o abate é quando o animal está ingerindo alimento, convertendo em proteína e vai chegando num platô, está na hora do abate. Porque daí não compensa economicamente o tanto que você dá de alimento, porque ele ganha de peso. Ele vai continuar ganhando peso, mas aí, para essa produção em larga escala, isso aí foi um avanço danado. E aí não só em aves, né? Suínos, bovino. E nessa questão dos suínos, dos bovinos, o Brasil tem dado show, né? Na questão da pecuária, né? Muito. E a reprodução está ali colada, né? Porque se não tiver reprodução, que tudo aí passa pela reprodução. Então, se não tiver técnicas de reprodução muito elaboradas, não tem esse ganho. Por exemplo, no caso de bovino, o Brasil ganhou muito na produção de embriões. Aí tem transferência de embrião, tem bipartição de embrião até uma determinada fase. De um embrião você pode fazer 2, por exemplo. Então, todas essas tecnologias, o Brasil dominou muito. Por exemplo, se você pega ali o Triângulo Mineiro, Uberaba, né? Ali é como se diz, um oásis, né, de tecnologia. Não só hoje em dia está espraiado pelo Brasil inteiro, né? Uberaba que está com a gente aqui no canal 527, Claro HD, no 9 analógico, Uberaba, Uberlândia, Triângulo Mineiro. Turma lá do Zebu já esteve aqui com a gente também, fazendo só, que bom. A entrevista. Ou seja, a turma utiliza bastante. E quando a gente está falando aqui de reprodução, na maioria dos casos no Brasil, em termos de pecuária, a gente está falando de algo artificial, de algo preparado. Como é que funciona a reprodução simples? Ela tem espaço ainda na pecuária? Não, tem, por exemplo, se você pega locais que tem grandes áreas... Eu falei certo? A reprodução simples é considerada... sim, vamos dizer, eu acho que para a linguagem popular é isso mesmo, né? Se nós formos pegar locais que tem grandes áreas, onde o animal pode ser criado de forma extensiva, né? Você tem lá 40 mil cabeças de gado numa área assim do tamanho de um município grande, né? Enorme. É uma produção que ela funciona daquele jeito, porque o custo daquele jeito fica apropriado. Mas a tendência, cada vez mais, você tem uma reprodução controlada, assistida, porque aí você maximiza o tempo de gestação, não só o tempo de gestação não vai mudar muito, mas a época que a fêmea está apta a reproduzir, uma grande matriz, ou o bovino, ou o macho, ou a fêmea, você pode maximizar o uso daquele animal, porque no Brasil uma das coisas que começou a desenvolver muito em Uberaba e em outros locais, foi você pegar sêmen congelado de touro, de um super touro melhorado, geneticamente melhorado, e a partir de frações de sêmen você ir inseminando várias fêmeas. Isso foi um avanço muito grande na época. Hoje tem vários outros avanços. E esse é um exemplo. Em suíno também está acontecendo a mesma coisa. Só que tem um detalhe nisso que você falou aí. O sêmen de bovino, ele é muito facilmente congelado. Humano, bovino, jacão, equino, suíno não é. Ele pode ser resfriado e não congelado, porque ele perde muita qualidade. Então, em suíno, a gente vê que tem trabalho sendo feito, que quem fizer esse trabalho vai ganhar aí muito dinheiro com essa tecnologia, é criopreservar o sêmen, que aí você pode levar para outras granjas. O que eles fazem? Eles têm uma central de granja de suíno, onde você esfria, pode levar para granjas ali próximo, e você maximiza a reprodução com determinado macho, e você precisa de menos machos em determinado espaço. Você ganha muito economicamente e maximiza. Então, em suíno, isso está ocorrendo. Uma das linhas de pesquisa que eu faço é estudar a proliferação da célula de Cerc, que é um elemento somático que sustenta a célula germinativa. Que, em tese, quanto mais esse elemento ele se multiplicar, é como se você tivesse um condomínio, onde tivesse 100, 200 apartamentos, você tem mais gente lá dentro. Então, quanto mais célula de Cerc com elemento somático você tiver, mais célula germinativa você tem e maior a produção espermática. É uma linha, em suíno, todo o trabalho que é feito não dá muito certo, porque cada espécie tem as suas particularidades. Então você já ficou sabendo aqui no nosso AgroB o quanto que é diferente de espécie para espécie do congelamento. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, eu quero abordar com o senhor um pouco mais sobre as diferenças aí na questão da reprodução. Uma curiosidade até, a diferença da reprodução humana para a reprodução animal. Como é que a gente pode abordar as diferenças aí? E também saber mais novidades e contar de um livro. Só que não é um livro científico, não, é um livro de
Romance, pois é, tem tempo de escrever romance aqui o professor. Poema, poesias. A gente vai para um breve intervalo e volta já já com o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.